Ai, meu Deus, o Brasil estreou na Copa. Brasil em campo, um povo unido pelo mesmo ideal. Povo na Times Square mostrando pro mundo que isso aqui é Brasil. Ai, que coisa mais linda. E o brasileiro, aliás, é sempre um espetáculo à parte. Ô, Wagner, se liga na fila aqui, ó. Pra tirar foto, ó lá. Ai, que sarro. Tá mó fila. Eu sempre amei a Copa do Mundo. Os Jogos do Brasil me proporcionam um momento único de abraçar o meu marido atleticano e a gente vibrar juntos quando rola um gol. É um fato que o futebol une as pessoas. Estreia do Brasil, todos sofrendo com o gol tomado, vibrando com o gol do Vini Júnior. Fim de jogo, expectativa pelo próximo. Que sensação boa! Mas o problema é que essa sensação durou menos que 30 minutos, porque na sequência eu lembrei que a Copa é realmente um momento. Mas a nossa realidade é outra. Durante muitos anos da minha vida, eu aceitei que aqui é Brasil, o mundo pode estar acabando, mas se tiver pão e circo, a gente vai pro dia seguinte e esquece. Só que agora tá diferente. Agora a galera não tá afim de esquecer. Eu não tô afim de esquecer porque eu estou absurdamente consciente do que tá rolando agora mesmo, nesse momento. E sim, eu consigo enxergar a esperança que essa galera tá sentindo de ver a Copa abafar o escândalo que eles estão envolvidos. E isso tá me irritando profundamente porque não é justo usar a alegria de um povo tão sofrido para se enterrar o mal que essas pessoas causaram a esse mesmo povo. Eu não sei se você entendeu a dimensão das revelações das últimas 72 horas. Acontece tanta coisa que a gente acaba esquecendo onde os fatos vão se conectando. Muita gente esqueceu, mas eu lembro. Eu não quero estragar o momento Copa de ninguém, até porque o Brasil sofre tanto que curtir a Copa é quase férias da tragédia que vivemos. Mas esses caras estão contando com as suas férias na vigilância, que o assunto desapareça. E é então que eu lembrei que eu levo muito a sério aquele negócio de no nosso turno não. Para os que recusaram o pão e circo de sempre, chega mais. Deixa eu te atualizar. Na quinta-feira, a revista Veja lançou uma pedrada de matéria detalhando melhor o que o Vorcaro havia se proposto a delatar. Uma matéria com muitas páginas contava mais do que o Vorcaro queria dizer. Fechava os pontos de muitas histórias que todos nós já conhecemos e até o momento resultaram em nada. Absolutamente nada. Mas eu realmente prefiro pensar que não teve uma comoção enorme porque a galera ainda não entendeu. Então, vamos explicar os trechos mais problemáticos, praticamente desenhando o cenário. Bora lá! A matéria começa revelando o tamanho do rombo, 50 bilhões de reais colocados diretamente na nossa conta. E a gente que rebole para pagar os impostos porque dinheiro não tá dando em árvore. Mas o segundo ponto relevante logo no começo é a revelação de que esse rombo financeiro só foi possível graças à conexão feita entre os três poderes da República com uma rede de corrupção sistêmica. E a matéria então conclui em sua análise inicial que, por enquanto, Vorcaro só disse, mas que se ele provar o que disse, que aliás ainda é muito pouco, o caso Master subirá a um patamar inédito em termos de escândalo. Essa é a gravidade da situação, mas vamos aos fatos que Vorcaro promete entregar com provas. Davi Alcolumbre inaugurou a lista da matéria, nos contando que Vorcaro se comprometeu a entregar o próprio Alcolumbre em pelo menos uma das situações em que Alcolumbre teria favorecido os interesses do Master no Senado, ou seja, usando a instituição e o seu cargo para isso. E que, em troca, ele teria recebido, ele, Davi Alcolumbre, 155 milhões de reais numa conta no exterior, viabilizada por Augusto Lima? Augusto Lima, homem completamente conectado ao PT da Bahia. E galera, isso não é páginas de um diário com pensamentos aleatórios. Isso é uma proposta de delação onde o Vorcaro sabe que o que ele mencionar, ele precisa provar. Logo, se ele disse que entregaria o Alcolumbre, é porque ele tem meios de provar isso. E óbvio que tem, porque foi ele que pagou, né? Sabendo disso, o desaforo que a população brasileira levou para casa, vinda do Alcolumbre, agora faz total sentido. Ele matou no peito a não abertura da CPI do Master e bancou o discurso e o desgaste
porque a investigação provavelmente seria muito pior. Posta a questão de ordem levantada por vários parlamentares na sessão do Congresso de hoje, que requereram a leitura do requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a presidência esclarece que, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 156 do Regimento Interno do Senado Federal, primeiro subsidiário do Regimento Comum, as matérias do expediente serão objeto da leitura a juízo do presidente. Além disso, o inciso 1 do parágrafo único do artigo 214 do mesmo regimento do Senado dispõe que requerimentos de leituras de matérias devem ser objeto de despacho da presidência. Portanto, o momento da leitura é um ato discricionário da presidência da mesa do Congresso Nacional. Agora eu fico me perguntando uma coisa. Como que a sociedade brasileira acordou e não exigiu que o Alcolumbre fosse afastado do seu cargo pelo menos durante o curso das investigações? Como que nós tivemos a capacidade de receber essa informação, de analisar o contexto e dizer, ah lá, é o Alcolumbre, sabia que ele estava envolvido nessa. E vida que segue? Esse cara é o presidente do Congresso Nacional. E se isso aqui fosse um país minimamente democrático, o próprio Congresso exigiria o seu afastamento imediatamente. O povo estaria na rua em manifestações maiores do que a do impeachment da Dilma. Mas a gente não fez nada. Aliás, muitos senadores não fizeram nada porque eles gostam de refrisar o quanto Alcolumbre é um cara bem relacionado. Então, tem o fator amizade. E o povo que se dane. Você votou nesses caras. Eu votei neles. Param! E esse fator amizade se mostra evidente quando, em meio às investigações, após busca e apreensão e a delação do Vorcaro entregando seu amigão Ciro Nogueira, o Alcolumbre o mandou para o evento da ONU, tipo, só vai, Ciro, vai logo. Mas continuando, Vorcaro também se dispôs a, enfim, entregar a relação com o Rui Costa, ex-governador da Bahia, e com o Jacques Wagner, senador da Bahia, onde a ascensão do Master começou. E se você quiser entender melhor, assista o meu último vídeo que tá bem explicado. E uma coisa que me pega muito é que o Rui Costa não apareceu ontem nas páginas policiais. Rui Costa era o presidente do Consórcio Nordeste, o cara que pegou 50 milhões do povo brasileiro em plena pandemia, dizendo que compraria 300 respiradores para salvar vidas. E para isso, Rui Costa assinou um contrato com uma empresa chamada HempCare, especializada em erva. Essa empresa sumiu com o dinheiro e o povo morreu esperando os respiradores que nunca chegaram. Rui Costa não foi chamado de genocida. Aliás, ele sequer foi cobrado por ter pego 50 milhões do povo brasileiro em plena pandemia e simplesmente ter desaparecido com ele. Rui Costa saiu dizendo que o contrato estava em inglês e que ele não fala inglês, então meio que ele não sabia o que ele estava assinando. Senhoras e senhores, isso é Brasil. Só que essa semana saiu uma matéria que dizia: fundador da REAG é suspeito de lavagem de dinheiro no inquérito de respiradores de Rui Costa. Para quem não sabe, a REAG é uma gestora de fundos de investimento. E a REAG é suspeita de ter lavado os 50 milhões dos respiradores. E a REAG tinha contrato, sabe com quem? Com o Banco Master, do Vorcaro, que agora está disposto a entregar o Rui Costa. Você tá entendendo a ligação disso tudo aí? Ou eu tô ficando louca? Para lavar o dinheiro dos respiradores contratados por Rui Costa, a Polícia Federal rastreou o caminho do dinheiro e concluiu que os recursos passaram por diversas transferências bancárias na tentativa de esconder a origem e o destino final do dinheiro. Galera, esse crime aconteceu em 2020 e até hoje, 6 anos depois, ainda não foi solucionado. Como que a Receita sabe quantos centavos você tem numa conta poupança que você abriu com 17 anos? Mas não sabe para onde foi parar esse dinheiro? E o Rui Costa foi punido? Claro que não. Rui Costa caiu para cima. Virou ministro de Estado do Lula, com foro privilegiado. Hoje esse inquérito tá lá na PGR. Quem sabe agora vai, né? Quem sabe? Mas eu vou fazer novamente a pergunta. Quantas pessoas perderam suas vidas na pandemia por esse crime que até hoje não teve solução e os culpados não foram punidos? Vale a reflexão e a sua indignação. Avançando, chegamos no judiciário e eu vou ler esse trecho porque esse desenho vai sair bonito. Abre aspas. Em conversas recentes com investigadores, ele, Vorcaro, citou um membro do judiciário que teria recebido 15 milhões de reais
dentro de um negócio completamente fora do padrão. Segundo o relato, o pagamento foi efetuado por Fabiano Zettel, o cunhado de Vorcaro, que está preso. Fecha aspas. Ai, gente, quem é o membro do judiciário que sabemos que recebeu dinheiro de Fabiano Zettel? Toffoli admite ser sócio de empresa que fez negócios com cunhado de Vorcaro. Ele nega, no entanto, amizade com o banqueiro. E o mais louco é que o Toffoli nega amizade com o Vorcaro, mas a PF encontrou nos registros de celular, além de várias conversas entre os dois, um convite para o aniversário do Toffoli e conversas com outras pessoas sobre os pagamentos ao resort Itaiaia. E isso não quer dizer absolutamente nada, galera, porque todo mundo convida desconhecidos para sua própria festa de aniversário. Quem nunca? Então, o que sabemos diante da matéria é que Vorcaro também está disposto a entregar Toffoli. E o negócio ganha um contorno ainda mais grave quando lembramos que o Toffoli aceitou ser o relator do caso Master, mesmo sabendo que era completamente impedido para tal. Mas não só isso. Ele determinou que os itens apreendidos nas buscas realizadas pela PF fossem lacrados e enviados diretamente a seu gabinete no STF, proibindo a Polícia Federal de analisar o material. Eu tô ficando maluca ou isso super parece obstrução de justiça? Ah, e ainda tem o agravante do que o Gilmar Mendes fez, porque quando a CPI do crime organizado quebrou o sigilo da empresa do Toffoli, uma quebra necessária para que se visse de onde saiu o dinheiro enviado a um ministro da Suprema Corte, Gilmar Mendes desarquivou um HC de 2021, em que ele era o relator, deixou que a empresa do Toffoli peticionasse dentro desse HC só para garantir que Gilmar Mendes decidisse a questão, e na sequência Gilmar determinou que se a quebra do sigilo já tivesse sido feita, que fosse imediatamente destruída. Na sequência, como se nada tivesse acontecido, ele arquivou novamente o HC, que era de 2021. E aí, quando o relator dessa CPI pediu o indiciamento do Toffoli, do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes, o Toffoli falou que queria caçar esse senador, porque como ele ousa. Assim, ó, na nossa cara. Mas mais explícito que essa parte, que obviamente é sobre o Toffoli, é a parte sobre o Alexandre. E como o imperador costuma confundir opinião com ataques à democracia, eu vou ler o trecho da matéria e emitir aqui a minha opinião baseada no que saiu até agora. Porque dessa vez, eu acho que eu não tô louca. Abre aspas. Vorcaro se prontificou a contar também os detalhes da atuação de outro membro do judiciário que, segundo o ex-banqueiro, agiu secretamente na defesa dos interesses de seu banco quando a instituição já estava na iminência de ser liquidada pelo Banco Central no ano passado. Fecha aspas. Então, um membro do judiciário que agiu secretamente na defesa dos interesses do Master quando ele estava prestes a ser liquidado. Segura essa sequência. Primeiro ficamos sabendo que no início de 2024, o Master contratou o escritório da esposa do Alexandre de Moraes por 129 milhões de reais. Depois ficamos sabendo que o Alexandre de Moraes procurou o Galípolo para pedir pelo Master junto ao Banco Central, com ligações e uma ida do Galípolo até o gabinete do próprio Moraes. Mas ele disse que estavam falando sobre a Magnitsky. Só que é importante refrisar que nessa matéria, a Malu Gaspar conta que o Alexandre pediu ao Galípolo que o Banco Central aprovasse o negócio com o BRB, que havia sido anunciado em março, mas que ainda estava pendente de autorização do próprio Banco Central. E isso nos leva até a matéria do Metrópolis, que relata o encontro do Alexandre de Moraes com o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, na mansão do Vorcaro. E vale ressaltar que a matéria relata que naquele momento do encontro, o Master buscava no BRB a sua tábua de salvação para evitar fechar as portas e que durante o encontro, o Alexandre e o ex-presidente do BRB, atualmente preso, conversaram sobre o assunto. Mas voltando aqui no Galípolo, ele teria informado ao Alexandre de Moraes que foram encontrados alguns bilhões em fraudes no Master e que, por isso, o negócio não poderia ser autorizado pelo Banco Central. Ou seja, o plano BRB de salvar o Master deu errado. Agora é importante a gente entender um trecho específico da história, porque por muito tempo parecia uma coisa, mas agora parece outra completamente diferente e até bem óbvia. Vorcaro falou a Alexandre de Moraes sobre salvar o Master no dia em que foi preso, em 2025. No dia em que foi preso, o Vorcaro e o Alexandre trocaram mensagens ao longo de todo o dia, até momentos antes da prisão do Vorcaro. E o menino Vorcaro escrevia as mensagens num bloco de notas, printava e mandava para o Alexandre com visualização única. A conversa só pode ser recuperada porque o Vorcaro foi preso, e aí ele não teve tempo de apagar as mensagens que ele tinha escrito no bloco de notas e enviado para o ministro aquele dia, que vale informar. Respondeu a todas as mensagens do Vorcaro.
E nessas mensagens trocadas, o Vorcaro deixava o Alexandre super ciente das movimentações que ele estava fazendo para tentar salvar o banco da liquidação, já que o Banco Central havia dado a ele um prazo para ter um aporte de 2 bilhões no Master ou fechar as portas. E esse prazo tinha acabado. Como o negócio com o BRB foi bloqueado, o Vorcaro saiu correndo para tentar outros meios. E era exatamente isso que ele estava relatando ao Alexandre. E aí todo mundo se perguntava por que o Vorcaro estava tratando sobre esse assunto com o Alexandre. Ele era psicólogo e ninguém sabia? Ou era só um bom amigo? Porém, no meio desse diálogo, a pergunta que mais repercutiu foi a que Vorcaro fez ao Alexandre. Conseguiu bloquear? Vorcaro foi preso no aeroporto enquanto se preparava para ir para as Arábias, segundo a Polícia Federal, numa tentativa de fuga. Então, muita gente começou a se perguntar se o Vorcaro queria saber se o Alexandre havia conseguido bloquear a prisão iminente. Só que, no dia seguinte à sua prisão, o Vorcaro assistiu o Master ser liquidado, literalmente no dia seguinte. Então, eu acho, achismo baseado em toda a minha experiência assistindo séries policiais, que Vorcaro, na verdade, queria saber se o Alexandre havia conseguido bloquear a liquidação do Master. E aí é só voltar lá no relato da Veja. Vorcaro quer contar os detalhes envolvendo um membro do judiciário que agiu secretamente na defesa do banco que estava prestes a ser liquidado. Viu? Nem precisa ser um Sherlock Holmes para chegar no mesmo achismo que eu. E sobre o contrato de 129 milhões, primeiro, tanto Vorcaro quanto a Viviane, esposa do Xande, disseram que foi para pagar os relatórios de compliance. Eu não consigo falar isso de forma séria. Feitos no Master, o que, galera, ninguém acreditou. E depois de pensar melhor, nem o próprio Vorcaro tancou que isso era crível. Tanto que ele mudou a versão. Vorcaro agora diz à PF que contrato de 129 milhões com Mulher de Moraes não teve contrapartida e que o objetivo desse contrato era apenas se aproximar do Alexandre, o que compromete bastante tanto o Vorcaro quanto a Viviane, já que agora se trata de um contrato assumidamente feito com o objetivo de criar uma boa relação com uma autoridade e com um valor exorbitante e injustificável. E o relatório de compliance que eles alegaram seria o mesmo que colorir Bob Goods, daria na mesma. O Vorcaro só queria ficar perto do Alexandre. E pelas matérias que eu relembrei aqui com vocês, ele de fato conseguiu. E olha que eu nem tô citando as visitas do Alexandre ao Vorcaro, da Marta, a noiva do Vorcaro, perguntando se o Alexandre tinha gostado do apartamento. Eu nem tô entrando nesse mérito. Mas, enfim, Vorcaro, em sua proposta de delação, também se colocou à disposição para entregar o Rueda, o Cláudio Castro e o amigão Ciro Nogueira. Só que a matéria relata um negócio. Abre aspas. Os advogados de Vorcaro fizeram chegar ao gabinete do ministro Mendonça que a PF e a PGR não parecem devidamente interessadas em passar a limpo algumas das graves denúncias, citando como exemplos o pagamento ao senador Davi Alcolumbre no exterior, caso que teria sido prontamente descartado pelos investigadores, assim como as histórias envolvendo membros graúdos do judiciário. Fecha aspas. Pois é, aí a defesa do Vorcaro tá falando que nem a PF nem a PGR querem saber da denúncia envolvendo o Alcolumbre ou os membros graúdos do judiciário. O que geraria em nós, pelo menos, uma revolta legítima contra a Polícia Federal e contra a PGR, porque como assim vocês não querem saber? Mas os investigadores têm uma outra versão sobre os fatos. Abre aspas. O ex-banqueiro também teria colaborado ativamente para colocar em descrédito a própria proposta de delação premiada final, além de desvirtuar fatos e omitir informações aos policiais, dizendo que ele ainda teria providenciado para que o teor de sua colaboração fosse levado ao conhecimento de pessoas diretamente envolvidas no caso. Fato que levou o ministro André Mendonça, relator do caso, a não receber os advogados do banqueiro. Fecha aspas. Gente, Vorcaro estava fazendo o conteúdo de sua delação chegar até os envolvidos? Sério? Mas como? Ministro do TSE, aliado de Moraes, se reúne com o advogado de Vorcaro e ouve sobre delação. Floriano Marques admite encontro e diz ter ouvido sobre entrega de delação. Mas foi só um pouquinho, viu? Não foi muito, não. Vocês entenderam bem o que rolou aqui, né? E o mais louco é pensar que o Alexandre do Velho Testamento mandou prender o general Braga Neto em 2024, porque em 2023 o pai do Cid teria ligado para ele e eles teriam falado alguma coisa sobre a delação do coronel delator. Na época, o próprio Alexandre chamou isso de obstrução de justiça. Agora, aparentemente, é só curiosidade. Mas o que você precisa realmente entender é que os investigadores dizem que o Vorcaro contou até agora em sua delação, eles já sabiam.
Todos os nomes citados já estão nos jornais há meses. A PF tem 8 aparelhos de celular do Vorcaro, galera. Então, o Vorcaro não está colaborando, ele está apenas confirmando o que a Polícia Federal já sabia. Não tem nada novo em sua delação da qual a PF nem precisaria para poder fazer o estrago que está prestes a fazer. A PF também deixa claro que ele está tentando livrar algumas pessoas, inocentar algumas pessoas. Como, por exemplo, não tem uma linha sobre a reunião do Lula junto ao Alexandre Silveira e o Rui Costa na companhia do Galípolo, onde o Lula disse para o Vorcaro não vender o seu banco e esperar o cara dele, o Galípolo, assumir o Banco Central. Não tem nenhuma informação que a polícia já não soubesse. E é muito louco pensar que a Polícia Federal já sabe de tudo isso tem um tempão e que nada aconteceu nos últimos 7 meses. É o infinito de tempo que o Vorcaro precisa para poder cobrar os favores que os poderosos de Brasília o devem. E quem sabe, conseguirem tirar ele dessa. Você duvida que é isso que está acontecendo? Porque no Brasil nada é impossível. E o último fato interessante que eu vi essa semana foi a repercussão em cima do nome do Alexandre com um editorial brutal do Estadão que dizia: a desmoralização internacional do STF. Itália rejeita extradição de Zambelli porque Moraes não poderia ser o juiz e a vítima ao mesmo tempo. O direito precisou atravessar o oceano para chegar a uma conclusão tão óbvia. E para mim esse editorial não passou de uma cretinice do Estadão, porque dizer isso a essa altura do campeonato, após assistir ao Alexandre ameaçando o Cid em seu depoimento que foi usado para condenar o presidente Bolsonaro e seus aliados na tentativa de destruir um movimento político considerado rebelde, indesejável, aconteceu na nossa cara. O Estadão validou o que está acontecendo agora. Todos aplaudiram o que fez a Suprema Corte, dizendo que era um momento excepcional. Mas aí agora os caras vêm com editorial dizendo que o direito precisou atravessar o oceano para uma conclusão tão óbvia. Quando a gente dizia isso, vocês nos acusavam de ataques antidemocráticos. Cretinos. Vários países do mundo esfregando na cara da sociedade brasileira que a Suprema Corte do Brasil agiu politicamente contra desafetos. E isso não acontece em democracias. Talvez porque de fato não sejamos uma. Só imaginem se é o Mendonça interrogando o Vorcaro da mesma forma que o Alexandre interrogou o Cid, meu povo. Gilmar Mendes já teria pedido 8 nulidades seguidas de 8 canetadas com um discurso de pau de arara e tortura. Tá muito claro o que tá acontecendo aqui. Nesse país. E é por isso que eu não tô conseguindo viver esse momento Copa da forma justa que eu deveria estar vivendo. Até isso esses caras tiraram de muitos de nós. Mas o que me consola não é que a casa vai cair. Ela já caiu. Olha o que disse a Malu Gaspar. E agora os outros ministros que são aliados do Toffoli no Supremo, a saber, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, estão operando para que o Toffoli continue. Concordo com você, André, e não só concordo, como as informações que a gente tem dos bastidores são de que a situação vai piorar porque os próprios ministros vão se ver enredados mais ainda nesse caso master. E eles sabem disso. Então talvez isso explique por que eles estão tão apavorados para conseguir controlar esse caso. O que está havendo aí é uma tentativa desesperada de controlar esse caso contra, inclusive, o bom senso. Vocês estão entendendo que está sendo dito na Globo que ministros do STF estão atuando contra um caso que eles estão envolvidos, indo inclusive contra o bom senso? Porque é muito explícito. Não tem como os caras negar mais. Então eles só podem tentar controlar. E aí tá lá Paulo Gonet, indicado por Alexandre e por Gilmar, segurando o parecer sobre a delação do Vorcaro. O único fato que o mantém na sala da PF e não de volta à cela comum lá na Papuda. E como eu disse, enquanto isso o Vorcaro vai ganhando tempo. E pra quê? Em breve vamos descobrir. E o motivo desse vídeo é apenas rejeitar o pão e circo. É pedir que você não perca a capacidade de se indignar, porque eles são poderosos, mas eles são poucos. E juntos nós somos uma nação. Curta a Copa, torça pelo Brasil, mas não se esqueça da realidade que nos espera após cada jogo. É sobre isso. E para encerrar esse vídeo, um último recado. Toda história política se escreve 2 vezes. A primeira, no calor dos acontecimentos. E a segunda, na memória de quem viveu. A primeira já está escrita, ninguém mais consegue apagar. Há cerca de uma década, um homem que ninguém via como possível entrou na arena política. Bolsonaro não veio para negociar com o sistema, ele veio para rachar o sistema. Ele levantou uma massa e disse: venham mudar isso. E a massa foi. Vimos uma nação inteira acordando juntos. Mães, pais, jovens trabalhadores, agricultores. Gente que nunca tinha se interessado por política começou a se importar.
com ele. Milhões de brasileiros vestiram verde e amarelo e foram para a rua para dizer chega. Em 2018, o povo venceu. Venceu porque pela primeira vez em uma geração inteira, alguém no Palácio do Planalto falava pelos calados, pelos esquecidos e pelos que nunca tiveram voz. Bolsonaro foi o melhor presidente que o Brasil já teve. E isso é um fato. Tá no chão da história e é nosso para sempre. Mas agora começa o segundo momento. O momento em que essa história vai ser contada. Para os nossos filhos, para os nossos netos, para quem ainda não chegou no mundo. E é aqui que tudo se decide. Porque se a gente não registrar com nossas próprias mãos o que esse momento significou para o Brasil, a esquerda vai registrar por nós. E você sabe como termina a versão deles. É por isso que o Te Atualizei está preparando um livro sobre a história do bolsonarismo. Um livro físico, um documento oficial. Aquele que a criança que hoje tem 10 anos vai ler daqui a 30 para entender o que realmente aconteceu no Brasil. Então, se você acha que esse projeto é importante, eu te convido a apoiar o nosso trabalho como membro fundador do Te Atualizei. Como membro fundador, você apoia o projeto, recebe o livro em casa no lançamento em dezembro, tem seu nome nos créditos dos meus próximos vídeos, acesso vitalício ao meu aplicativo e ainda participa das reuniões do Elite, pra gente poder trocar uma ideia. Se você quiser e puder, basta acessar o site que lá tem tudo detalhado e você pode fazer parte desse registro histórico pro Brasil. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e o QR Code aqui na tela. E desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. PGR manda Vorcaro de volta pra cela comum na Papuda? Ou vai peitar a PF? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui. Se fechar e calou, mentira em rede se multiplicou e até pensar virou alvo e temor. Desumanizam pra impor, rótulo cola no opositor. Antes da lei vem o clamor e a vitrine cobre a dor. A ferida do mundo